Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui sobre a nossa matéria de contabilidade financeira, a gente vai trabalhar hoje aqui com o primeiro demonstrativo financeiro, tá? Que é a demonstração de resultados do exercício, né? Deixa eu botar a tela inteira aqui para vocês, a gente poder trabalhar com isso aí, tá? Acho que não deu uma travada aqui, mas deixa eu vir aqui por aqui então. Vamos lá. Beleza. Demonstração de resultado do exercício, pessoal, também conhecida como DRE, tá? DRE é um relatório contábil que demonstra os lucros ou prejuízos de uma empresa em uma determinada data, tá? É importante a gente entender o que é o lucro, o que é um prejuízo, né? Para a gente entender os conceitos de receita, lucro, prejuízo. Mais para frente nós vamos entender melhor. Relatório contábil é elaborado anualmente para efeitos legais, mas pode ser feito internamente dentro de qualquer período. Está querendo dizer que para efeito contábil, para efeito legal, ou seja, de acordo com a legislação brasileira, a demonstração de resultado do exercício, ela tem que ser feita uma vez ao ano. Geralmente ela é feita ao final do ano, tá? E ela é publicada junto com os relatórios contábeis, né? A DRE ela segue o seguinte modelo. Bom, isso aqui é o modelo de DRE, tá, gente? É um modelo basicamente simples que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então eu começo com o primeiro item ali, é a receita bruta. Depois eu tenho o que eu chamo de deduções. Vocês podem notar que tudo que está entre parênteses com sinal de menos, ele vai diminuir do valor acima. E tudo que está com sinal de igual dentro do parênteses, ele vai ser o resultado daquela conta que foi feita nas linhas acima. Então, por exemplo, receita bruta, receita operacional bruta, menos deduções é igual a receita operacional líquida, tá? Olha lá, eu tenho 300 menos 33.360, eu tenho um valor de 266. E assim eu venho sucessivamente. Custo de vendas, né? Então 266 mil de receita líquida menos o custo de venda. Eu tenho lucro bruto. Lucro bruto menos despesas operacionais. Outras receitas aqui tá errado, tá, gente? Aqui é o mais, tá? Não é um sinal de igual. Depois eu vou arrumar aqui. Então lucro bruto menos despesas operacionais mais outras receitas, eu tenho um valor, tá? Eu chego aqui no valor do lucro líquido antes do imposto de renda, né? Vamos recapitular aqui, ó, 199 mil menos 95, né? Eu tenho ali um valor aproximado de 105 mil, mais 103 mil, eu vou chegar no valor de 206 mil, que é o lucro líquido antes do imposto de renda. Eu pago o valor do imposto de renda, que é 30.949. Tenho o lucro líquido após o imposto de renda, tá aqui. Retirada dos sócios, está aqui. E o lucro líquido operacional, que é o valor que sobra para a empresa. Se esse valor aqui for menor que zero, eu não vou ter lucro, eu vou ter prejuízo, tá? E agora nós vamos entender o que é cada um desses itens aqui, beleza? Bom, como que funciona a estrutura de uma DRE? Vamos lá. Receita operacional bruta. O que vem a ser receita operacional bruta? Valor arrecadado por uma empresa ao final de um período, através da venda de seus produtos, tá? Então, quando a empresa vende seus produtos, né, ou vende os seus serviços, né, tudo aquilo que ela arrecada com a venda, basicamente do seu produto, do seu negócio, tá? A gente chama de receita operacional bruta, né? Como que a gente obtém esse valor? É muito simples, tá? Receita operacional bruta é igual ao preço de venda vezes a quantidade vendida. Ou seja, eu tenho uma barraquinha de pastel. Meu pastel custa R$2. Se eu vendi 10 pastéis no dia, né, eu tive uma receita operacional bruta de R$20. Eu simplesmente peguei o preço de venda e multipliquei pela quantidade vendida. Bom, depois disso eu tenho as deduções. O que são as deduções, pessoal?
Descontos realizados com base na receita operacional bruta. Então as deduções elas vão se basear e elas vão variar de acordo com a receita operacional bruta, tá? E esses descontos, essas deduções, elas podem ser impostos, devoluções e abatimentos, tá? O que significa cada um deles? Vamos lá. Impostos. Pagamento de tributos de acordo com a receita operacional bruta. Para haver impostos, deve haver um fato gerador, no caso uma venda ou uma compra. Então eu não pago imposto, tá? Se eu não vender, ou se eu não comprar, ou se eu não produzir, né? Depende do imposto e onde que ele se encaixa. Nesse caso aqui, para haver um imposto, eu preciso vender alguma coisa. O imposto nesse caso que entra aqui, pessoal, é o ICMS, tá? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Então o ICMS ele só existe porque existe venda e compra de mercadorias, tá? E esse valor, essa alíquota, esse percentual, ele vai se diferenciar de um estado para o outro, tá? Isso é um assunto para uma outra questão, tá? A gente não vai se ater a esses índices. E dentro dos impostos a gente pode destacar IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, e tem outros, né? Aqui não cabe a gente falar sobre cada tipo de imposto. Devoluções. O que são as devoluções? Devolução de produto ocorre quando um pedido não é realizado pelo cliente, o produto foi errado, o produto foi com defeito, né? E vários outros motivos, né, para a gente devolver um produto, tá? E essa devolução, ela não entra lá na conta da receita operacional. Por quê? Eu não consigo abater o valor da minha nota fiscal. Então o valor da minha nota fiscal sai cheio e quando eu devolvo esse produto eu faço esse abatimento. Eu faço esse desconto, né? E os abatimentos em si, né? O que são os abatimentos na verdade? Os abatimentos são concedidos a clientes, né, quando esses compram um volume grande de mercadorias ou quando a empresa realiza promoções de vendas, né? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, um produto custa R$10. Se eu levar um produto só, eu vou pagar R$10. Agora, se eu levar 10 produtos, 15 produtos, 20 produtos, né? Pode ser que eu pague R$9 pelo produto, tá? Isso o que é? É um abatimento que a gente faz no preço do produto, ok? Receita operacional líquida. O que é receita operacional líquida? Resultado entre a receita operacional bruta e as deduções, tá? É obtido através da seguinte fórmula: receita operacional líquida é igual a receita operacional bruta menos deduções. Que não tem segredo, tá, gente? Só seguindo as fórmulas que a gente chega lá. Custo de vendas. Isso aqui a gente precisa entender um pouquinho, beleza? Bom, custo relacionado ao esforço que a empresa realiza para disponibilizar os produtos para a venda. Bom, o que significa isso, pessoal? Para eu disponibilizar, para eu colocar o produto, para ele ser vendido, existe um custo atrás daquilo ali. Ah, como assim custo? Poxa, existe o custo do produto estar na prateleira, existe o salário de quem está divulgando o produto, existe o custo do produto que ficou no estoque, tá? Então existe uma série de fatores que vão contribuir para aquele produto ser vendido naquele momento, tem um custo embutido por trás. Isso a gente chama de custo de vendas. Esses custos eles podem ser de 3 maneiras. Quais são essas maneiras? Primeiro é o custo da mercadoria vendida, que a gente chama de CMV. O segundo é o custo do produto vendido, que é o CPV. E o terceiro é o custo do serviço prestado, que é o CSP. Vamos entender como que a gente calcula cada um desses custos. Primeiro é o CMV, custo da mercadoria vendida. Esse custo é obtido através do esforço para adquirir e disponibilizar mercadorias no estoque da empresa. Então vamos supor, eu vendo roupa em São Paulo, né? Aí eu compro minhas roupas lá,
põe no estoque, né? Faço as compras. Então todo aquele processo envolvendo o estoque, ou guardar, armazenar, comprar, está envolvido no custo da mercadoria vendida. Como que eu calculo isso aí? Eu vou calcular da seguinte maneira, né? Antes disso, o custo da mercadoria vendida, ele é utilizado em empresas revendedoras de produto. Como eu falei aqui, eu tenho uma loja de roupa. Como que eu vou calcular o custo de venda? Através do CMV. Eu tenho uma distribuidora de produtos. Eu não fabrico nada, eu distribuo. Então, eu vou calcular o meu custo de vendas através do CMV. Tá? Então, toda aquela empresa que tem um produto que ela vende, mas ela não fabrica, ela vai achar o seu custo de vendas através do CMV. E como que eu acho esse custo, né? CMV é igual EI mais C menos EF. Bom, o que significa isso na verdade, né? EI é igual ao estoque inicial, ou seja, qual o valor do estoque que você iniciou o período, geralmente o ano. C vem de compras, ou seja, qual foi a quantidade em valor, em dinheiro, que eu comprei durante o período. E o EF é o estoque final, ou seja, quanto que sobrou lá no final, né? Eu comecei o ano com uma quantidade de estoque, fui vendendo e fui comprando, fui vendendo e comprando. Lá no final do ano, o estoque terminou com uma quantidade. E aquela quantidade tem um valor. É isso que eu preciso saber. Então eu faço estoque inicial mais compra menos estoque final. Eu tenho o valor do CMV. CPV, custo do produto vendido. Esse aqui, pessoal, ele é obtido através do esforço para a fabricação de produtos. Ou seja, quando eu quero calcular o custo de venda de uma fábrica, eu vou usar o CPV. Tá? É utilizado em indústrias, né, fábricas. E a fórmula dele é o seguinte, a fórmula dele é um pouco mais complicada, tá? CPV é igual estoque inicial mais, né? Eu coloquei entre parênteses aqui para ficar mais fácil da gente entender. IN, né? IN mais MO mais GGF, fecha parênteses, menos o estoque final. Então, dois termos ali a gente conhece, estoque inicial e estoque final. O que a gente não conhece é esse meio aí. No lugar de compras, eu tenho 3 termos, né, que a gente vai entender o que é. Bom, vamos lá. Estoque inicial aí, né? IN são os insumos, ou seja, aquilo que a empresa usou para fabricar, matéria-prima, material de embalagem, né? MO é mão de obra, ou seja, quanto que ela gastou de mão de obra na fabricação daquele produto. GGF são gastos gerais de fabricação. Luz, água, telefone, internet, a lixa, a graxa, a tinta, né? Então tudo isso entra nos gastos gerais de fabricação. Tá? Então, o custo do produto vendido eu vou usar estoque inicial, mais insumos, mais mão de obra, mais gastos gerais de fabricação, menos o estoque final. Faltou o estoque final, né, gente? Que é o estoque final, que é o EF. Beleza? O custo do serviço prestado, tá? É o custo obtido através do esforço na realização dos serviços. São aquelas empresas que não vendem produtos, ela vende serviço, né? O conserto de uma máquina de lavar, o conserto de uma TV a cabo, o conserto de um reboco na sua casa, né? Ela não está vendendo um produto, ela está vendendo um serviço. O conserto da sua internet, o conserto do seu notebook, né? E é utilizado em empresas prestadoras de serviço. E como que eu tenho esse custo do serviço prestado? CSP é igual SN mais MO mais GDS mais GIS menos SFI. Opa, aí complicou tudo, né? Pior que não. SN é saldo inicial, né? Como eu tinha estoque final lá, aqui eu tenho saldo inicial. O que é esse saldo inicial, pessoal? Vamos imaginar o dia assim, ó. O dia que eu tenho para fazer hoje são 2 consertos de 2 notebooks. E cada notebook eu vou cobrar R$100 para fazer o conserto. Então, qual que é o saldo inicial de serviços? R$200.
Por quê? Porque eu tenho 2 consertos a fazer, né? Então, esse é o saldo inicial, tá? Bom, mão de obra. Mesma coisa lá do custo do produto vendido. Quanto que eu vou aplicar de mão de obra aqui nessa prestação de serviço? Gastos diretos no serviço. Vamos pegar o notebook. Então, eu estou consertando o notebook. O que deu defeito nele foi uma peça, uma memória. Então, eu tenho aquela memória que eu vou trocar. Então, aquela memória foi um gasto direto no serviço, tá? Eu gastei ali no serviço. Eu tenho os gastos indiretos no serviço, né? Então, eu joguei aqui um spray, né? Um desengripante aqui para tirar um pouco ferrugem, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse desengripante que eu usei aqui, esse spray que eu usei aqui, eu não usei só nesse notebook, eu uso em todos os outros produtos, né? Então, isso é um gasto indireto no serviço, tá? Não se preocupem com esses termos de direto e indireto que a gente vai aprender um pouco mais lá para frente, beleza? E faltou aqui também, né, pessoal, o SIF, que é o saldo final do serviço. Se o saldo inicial é aquele que eu comecei o período, né, o dia, o ano, o mês, né, o saldo final é, bom, eu comecei o dia com 10 serviços a fazer. Eu fiz só 5, então 5 ficou para o dia seguinte. Então esses 5 que sobraram, eu vou somar o valor deles para eu ter o saldo final de serviço. Beleza? Vou consertar aqui depois também que eu essa falha aqui. Bom, então eu tenho a receita operacional líquida, né? Menos o custo de venda, que pode ser custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ou custo do serviço prestado. Aí eu vou chegar onde? No lucro bruto. O que é o lucro bruto? Resultado entre a receita operacional líquida e o custo de vendas, tá? O lucro bruto é obtido pela seguinte fórmula: receita operacional líquida menos custo de vendas, foi o que eu falei aqui, né? Despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? Todo esforço para manter o negócio funcionando, tá? Ou seja, o carro que eu faço para fazer as vendas, o caminhão que eu uso para fazer a entrega, o salário, muitas das vezes, do funcionário que eu pago para atender um cliente, o aluguel de um galpão para guardar as mercadorias. Tudo isso eu trago como despesas operacionais, tá? Elas estão ligadas diretamente à parte principal do negócio. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para manter o negócio funcionando, né, é uma despesa operacional. Isso aqui também, pessoal, o conceito disso, nós vamos aprender um pouco mais para frente. A princípio, não se preocupe em entender bem esses conceitos, tá? A princípio, eu quero que vocês peguem só a forma de se fazer os cálculos para achar, né, para chegar no final do demonstrativo do resultado, da demonstração do resultado do exercício, tá? O que são outras receitas? Outras receitas é uma entrada de dinheiro da empresa através de meios que não seja a venda do produto ou serviço da empresa. Ou seja, eu tenho uma loja que eu vendo roupa. Então a minha receita bruta, minha receita operacional é pela venda de roupa. Eu posso ter outras receitas? Posso. Em quê? Eu vendi um computador que estava velho. É um dinheiro que entrou da empresa. Então isso são outras receitas. Eu dividi minha loja no meio aqui, fiz uma parede e aluguei metade da minha loja. O aluguel daquela metade ali da loja entra em outras receitas, tá? Eu não posso misturar lá com a receita operacional. São dinheiros de origens totalmente diferentes. Então eu não posso fazer isso, beleza? Bom, quando eu tenho lucro bruto menos despesas operacionais mais outras receitas, eu chego no conceito do lucro líquido antes do imposto de renda, que a gente chama de LAIR, né? É o resultado entre o lucro bruto, despesas operacionais e outras receitas, o que eu falei aqui, né? E qual que é a fórmula dele? Olha lá. O lucro líquido antes do imposto de renda é o lucro bruto, menos despesas operacionais, mais outras receitas. Aí eu tenho o lucro bruto. Imposto de renda.
Imposto cobrado sobre o lucro líquido, antes do imposto de renda, obviamente. Então, quando eu chego no primeiro lucro líquido, aí eu vou ter a taxação do imposto de renda, tá? Imposto de renda sobre pessoa física e jurídica, desculpa, né, uma empresa CNPJ, né, varia aí na média 15%, né, mas isso aí pode ter variação. Também não importa pra gente o conceito ou qual o percentual. O importante nesse momento é a gente entender como que se calcula isso, tá? Imposto de renda também conhecido como leão, né, que morde o dinheiro de todo mundo. Lucro líquido após imposto de renda, também é o LAI, né? Lucro líquido antes, após, então é o LAI. O lucro líquido após o imposto de renda é o resultado entre o lucro líquido antes do imposto de renda e o imposto de renda. Qual que é a fórmula? Lucro líquido antes do imposto de renda menos o imposto de renda. Penúltimo item, retirada dos sócios. Retirada dos sócios, também conhecida como prolabore ou distribuição de lucros. Eu vou pegar aquele lucro lá que eu tive depois do imposto de renda, vou tirar um percentual e vou fazer a distribuição desse lucro entre os sócios, né? Percentual esse determinado previamente no contrato social. Ou seja, quando a empresa tem sócios, lá na afirmação do contrato social, lá tem um percentual de quanto que você vai ter de prolabore cada sócio, né? Ou quanto que cada sócio vai receber mensalmente, tá? Também pode ser definido dessa maneira. Então a retirada é sobre o lucro líquido após o imposto de renda, né? E eu tenho o lucro líquido operacional, que é o resultado final da empresa. É o resultado entre o lucro líquido após o imposto de renda e a retirada dos sócios, né? Lucro líquido antes do imposto de renda menos retirada dos sócios. Beleza, pessoal? Então isso aqui, tá? É a teoria. Amanhã eu vou gravar um vídeo e postar para vocês, né? Onde nós vamos fazer um cálculo desse aqui, tá? Eu vou fazer com vocês. Eu vou deixar um outro exercício para vocês também fazerem, tá bom? É muito simples, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? E vocês com o tempo vão pegando os conceitos desses itens aqui, tá? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, pode me chamar aqui no Zap, pode tirar dúvida, que a gente vai conversando. Beleza? Obrigado e amanhã eu posto outro vídeo aqui.